Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo aqui no nosso canal Estudando o Espiritismo. E hoje vamos dar sequência ao estudo que temos feito das páginas selecionadas do Evangelho na sua segunda edição desse programa de estudos. Dessa vez estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino não é desse mundo, e a mensagem selecionada por nós para o estudo desse dia é uma realeza terrestre, a instrução dos espíritos dado pela rainha, né, uma rainha de França. Se você não assistiu aos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar não apenas ao estudo do primeiro capítulo dessa segunda série, mas também de todos os capítulos selecionados, todas as páginas selecionadas na primeira parte desse estudo. Muito bem, Meu Reino não é desse mundo é um capítulo importantíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz conceitos fundamentais que estruturam toda a argumentação espírita, principalmente a ideia do ponto de vista que já comentamos aqui diversas vezes nesse canal. A ideia do ponto de vista de olhar a vida material através da perspectiva do mundo espiritual é uma chave interpretativa importante que o Espiritismo nos traz e que deve orientar todas as nossas análises sobre as questões que envolvem a nossa encarnação. Muito bem, a partir disso, então, vamos ler a, o item 8, chamado Uma Realeza Terrestre, que é a única instrução que os espíritos nos trazem dentro desse capítulo. Vou abrir aqui a mensagem para que a gente possa ler conjuntamente. Estamos aqui então, capítulo 2, item 8. É a mensagem de uma rainha. Ela foi uma rainha na França. Não há uma identificação clara de quem tenha sido essa rainha, mas o que importa aqui é a sua mensagem. Há importantes elementos a serem considerados daquilo que ela fala, e há também importantes elementos a serem considerados daquilo que ela não fala. Mas isso vamos analisar com cuidado mais para frente. Vamos começar lendo a mensagem. Se você não conhece ainda, se você conhece, tem o seu evangelho, abre lá o seu evangelho ou acompanhe aqui a leitura conosco. Que diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, só então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem agarrá-los para sempre.
Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. Vamos começar então a mensagem analisando, evidentemente, as coisas que ela fala, né? O que ela traz de elementos para a nossa reflexão. A primeira questão é reconhecer que ela era uma rainha, uma pessoa orgulhosa, né? Vamos marcar aqui, uma pessoa orgulhosa que se perdeu por causa do orgulho, que chega no reino, chega, né? Desencarna e ao desencarnar percebe que tudo aquilo que era a honraria humana já não existe mais. E ela deixa de ser considerada uma rainha para ser considerada apenas uma pessoa que viveu nesse mundo, né? Então ela percebe que a ideia de ter um reino, né, é, ter todo esse poder, tudo aquilo que o poder traz de domínio é um grande vazio, né? Traz um grande vazio, já que no fundo, isso tudo opera na materialidade da vida, mas não é acompanhado no mundo espiritual. Então, o que ela trouxe da realeza dela para o mundo espiritual? Nada, absolutamente nada. E é muito importante a gente pensar se hoje nós não temos, né, pelo menos aqui no Brasil, mas na maior parte dos países, né, é verdade, um ou outro país ainda que tem reis e rainhas, mas a despeito de não termos reis e rainhas, nós temos aqui e em todos os lugares pessoas com muito poder, com muito dinheiro, com muita. Que têm verdadeiros reinados, não é? Simbólicos de domínios econômicos, políticos, né? E o que essas pessoas levarão daqui para a vida futura? E a gente pode pensar nessas pessoas com grandes é, poderes e potências, mas a gente pode pensar de nós também, né? O que é das coisas que nós temos, que nos apoderamos, não é? Sobre as quais temos poder, que nós levaremos dessa vida? Certamente nada, é o que ela nos traz. Então ela diz que o reinado dela não acompanhou nem até o túmulo, né? Então ela passa por uma humilhação. Essa questão da humilhação é muito importante. Por quê? Porque, note, ela foi uma pessoa apegada ao poder, apegada ao dinheiro, apegada ao orgulho, mas ela não revela sofrimentos materiais. Ela revela sofrimentos morais. O grande aprendizado dela não passava por nada que se referisse às questões materiais. Embora a gente não saiba se ela tinha, né, viciações, etc., mas o grande aprendizado aqui, ao terminar a sua vida, é um aprendizado moral, que é assim que os espíritos falam do sofrimento dos espíritos ao desencarnarem. É um sofrimento eminentemente moral, já que, né, cessada a vida, não tem mais sofrimento material. Então, o que ela passa, o sofrimento dela é ver-se numa posição menor quando ela se considerava maior. Então, ela se vê numa posição de humilhação frente aos outros, né? Principalmente ao perceber
que aqueles a quem ela achava, julgava insignificantes, estavam em posições muito melhores do que a dela, né? Posições espirituais muito melhores que a dela, certamente experimentando uma paz de espírito, uma tranquilidade que ela não conseguia, porque aquela situação na qual ela estava apegada de ser ainda uma rainha, de querer ser tratada como rainha, né, de achar que tinha domínio sobre as pessoas, não se consolidou na vida espiritual. Muito bem, então ela percebe a esterilidade das honras e grandezas que tanto se buscam na Terra. Então as pessoas, né, pensar os estrelatos, as pessoas que querem fama de qualquer maneira, likes, views, querem aparecer, querem ser tanto, 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 e às vezes vão chegar no mundo espiritual e que vão encontrar? A esterilidade, o vazio. Por quê? Porque não é esse o ponto, né, que nós devemos pensar quando queremos refletir sobre o sentido da nossa vida material. O sentido da nossa vida material não é ganhar as coisas materiais, é usar as coisas materiais para ter as nossas conquistas espirituais, que é o que ela vai dizer. Para se conquistar um lugar nesse reino espiritual, são necessárias abnegação, humildade, caridade em toda a sua prática celeste, celeste prática, e a benevolência para com todos. Vamos analisar que essas quatro palavras que ela traz são muito importantes. Abnegação é abrir mão, né? Muitas vezes a gente esquece de que a nossa espiritualização passa pela capacidade que a gente tem de deixar para trás as coisas que não nos servem mais e avançar na vida. Sejam coisas materiais, sejam coisas, situações, não é? Às vezes até deixar, né? Afastar-se momentaneamente de determinadas pessoas e seguir. A prática da abnegação é uma conquista, é um elemento central na nossa conquista espiritual, porque é priorizar a vida espiritual à vida material. A humildade é o reconhecimento de que nós não somos tudo isso. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, lutamos para vencer, mas sabemos ainda dos nossos limites e das nossas limitações. A caridade, não é? Que é o exercício do perdão contínuo, e existe aí uma relação estreita entre humildade e caridade, que é a ideia de que nem ao percebermos as nossas fraquezas, nós conseguimos melhor perdoar aos outros. E a benevolência, né? A boa vontade com todas as pessoas. Então, esse conjunto de elementos, a abnegação, né? Abrir mão das coisas que não nos servem, reconhecer as nossas fraquezas e perdoar. Olha só que tríplice aspecto fenomenal. E ter benevolência, boa vontade para com todos, né? Encerram os elementos necessários para conquistarmos o reino, independente se temos muito, se temos pouco. Não é isso. Quanto mais nós temos, mais difícil é a prova da riqueza para nós, porque pode nos levar à prática da posse, do orgulho, à porta das viciações, dos prazeres puramente materiais, em detrimento das coisas espirituais. Então, ela continua: Não se vos pergunta o que fostes, que posição, nem é a posição que ocupastes, mas o bem que fizestes. Então, o bem aqui está resumido nessas quatro palavras: boa vontade para com todos, abrir mão daquilo que não nos serve mais, não se apegar às coisas materiais, reconhecer as nossas limitações e fraquezas e buscar vencê-las, e perdoar aqueles que estão no nosso caminho. Continua a mensagem. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu e aos degraus em torno do trono. Desculpa, vou ler de novo.
Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Quando ela fala de sofrer, a gente tem que pensar o que que ela está dizendo. A gente vai sofrer porque a gente vai se martirizar? Num certo aspecto, todas as vezes que a gente incorpora, vamos dizer assim, esse protocolo que ela está passando, a gente, num certo sentido, sofre. Por quê? Porque se a gente já tivesse completamente desprendido das coisas materiais, se a gente já tivesse completamente reconhecido as nossas fraquezas. E se a gente conseguisse inteiramente perdoar os outros, a gente já não estava mais aqui, a gente já era espírito bom. A gente está aqui exatamente porque cumprir esse protocolo é um esforço que a gente faz de lutar contra si mesmo. E ah, vencer nessa luta traz um sofrimento necessário para nós. Continua a rainha. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, não entre as flores. Quer dizer, não é nas coisas mais fáceis, na acomodação, no conforto da vida material que a gente vai encontrar as nossas realizações espirituais. É na luta, é buscando se superar, é buscando ser melhor a cada dia, né? Continua a rainha. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Essa passagem é muito importante porque a ideia de não haver ilusões é muito potente, porque além da questão dos bens materiais, tem todo o conjunto de outras assim, verdades que se revelam quando estamos no mundo espiritual, porque no mundo espiritual não há ilusões. Então, se você, né, se nós, na nossa vida, ainda buscamos nos apresentar de uma forma diferente daquilo que somos, e às vezes isso até é importante porque isso é um esforço que estamos fazendo. De todo modo, no mundo espiritual, ninguém terá mais ilusão daquilo que nós somos verdadeiramente, e uns não teremos, né? é, não teremos mais ilusões também sobre os outros. Todos se revelarão como são, né? Então, essa é uma questão extremamente importante, porque essas ilusões não são só as ilusões da matéria, são também as ilusões sobre aquilo que somos verdadeiramente. Continua a rainha. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem abrir as portas do céu. Então, observe, ela está dizendo: as portas do céu têm um código para serem abertas: abnegação, humildade, caridade, né? Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. Então, a prece é sempre importante, né? Sempre que a gente se lembra de uma pessoa que já desencarnou e das pessoas que estão encarnadas e que nós sabemos estarem seguindo caminhos, né? Não muito que vai trazer mais sofrimento, né, do que qualquer outra coisa. Então, o que que a gente faz? Ora por essas pessoas, né? É, a prece sempre aproxima o homem do Altíssimo, seja aquele que ora, seja a busca da intercessão para aquele a quem a gente está orando. É o traço de união entre o céu e a terra, não vos esqueçais. Então a gente tem aqui, né, um conjunto de elementos extremamente importante para a gente pensar e pensar quais são as prioridades da nossa vida. É importante lembrar que
embora exista, né, toda a o discurso, né, a discussão, né, o ponto central, né, dizendo da nossa abnegação e tal, por outro lado, né, a gente observa que Kardec não foi uma pessoa pobre, não abriu mão de todas as coisas. Não é preciso abrir mão de todas as coisas para cumprir esses protocolos que estão sendo ditos, né? Ah, Jesus mesmo dá exemplos de homens ricos que ganharam o reino dos céus, né? Bom, um último aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação ao que não é dito, né? Primeiro, ela já comentei aqui, não se refere a nenhum sofrimento material, né? Embora a gente não saiba exatamente há quanto tempo ela desencarnou, mas isso não foi o ponto principal da, da sua mensagem. E ela não revela estar em um lugar determinado. Será que ela era uma rainha recém-desencarnada? Será que ela já estava no mundo espiritual há muito tempo? Mas onde ela estava no mundo espiritual, né? A gente sempre tem uma ideia de que os espíritos estão em algum lugar, e sempre pensa esse lugar como um lugar relativamente circunscrito e físico, né? As colônias espirituais são isso, lugares circunscritos e físicos. Embora eles estejam no espaço, né? O espaço não tem limitação, mas se existe a ideia de uma cidade espiritual, você tem uma certa delimitação no espaço, né? Ela não se refere a isso, né? É muito curioso observar que os espíritos na codificação, que dão mensagens na codificação, sejam sofredores ou não sofredores, não se referem a lugares específicos onde eles estão. É como se eles sofressem no espaço. Eles veem no espaço, mas não de forma circunscrita e delimitada como a gente pensa na vida material. Esse é um grande desafio para nós pensarmos e que esse capítulo traz, né? O meu reino não é desse mundo, não é o mundo material, não são as limitações do mundo material que fazem parte do reino do Senhor, da vida espiritual. A vida espiritual é outra vida, né? Ah, que tem uma relação com a vida material, mas não é a vida material. Se a gente acaba confundindo uma coisa com a outra, a gente acaba acreditando aos espíritos aquilo que nós, né, um símile daquilo que nós fazemos aqui. E não é essa ideia que Kardec traz na codificação, não é essa ideia que os espíritos passam para nós através das mensagens espirituais, como essa, por exemplo. Não é? Não há nada nessa mensagem que indique um lugar circunscrito, sofrimentos materiais, sofrimentos, né, indefinidos, né, zonas de sofrimento específicas, nada disso está aqui. Certo? Muito bem. Mensagem importantíssima, né? Uso essa mensagem muitas vezes porque ela traz essa dimensão daquilo que é relevante, efetivamente relevante para a nossa vida, daquilo que deve ser a prioridade da nossa vida. Lembrando que a gente precisa viver, né? Kardec foi um professor, escreveu muitos livros, né? Tinha uma capacidade intelectual, né? Financeira, não se tornou pobre porque foi codificador, e tantos outros exemplos de pessoas que, com mais, com menos recursos, deram conta do seu recado, né? Não é a presença maior ou menor de recursos. A questão não é essa. A questão é quanto nós nos apegamos e, mais do que apegar, né? Seria melhor a gente pensar o contrário. O quanto a gente é capaz de abrir mão, né?
de coisas priorizando as nossas conquistas espirituais. Tá certo? Vamos terminar por aqui. Eu agradeço a você por ter chegado até o final. Peço a Deus que te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, todos nós que paramos um instante para pensar nas coisas do Evangelho. Lembrando que a mensagem da rainha é apenas uma mensagem de tantas outras trazidas pelos Espíritos para nos alertar sobre a vida espiritual. E eu recomendo a todos não deixarem de ver a playlist do Céu e Inferno. Fiz a leitura de todos os espíritos do Céu e Inferno. Você consegue essa playlist aqui, nesse card, para escutar o que os espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, têm a nos dizer sobre as suas vidas de encarnados e sobre a sua chegada no mundo espiritual. Tá certo? Fique com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nos abençoe a todos nessa jornada que fazemos, pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau.